Olá, sejam muito bem-vindos ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e já que estamos em outubro, o tema será mulheres, claro. Vamos falar hoje de treinamento específico para mulher na corrida e no triatlon. E aí eu trouxe uma convidada aqui que acabou de me falar que até jornalista ela é. Thelma, seja muito bem-vinda. Apresente-se, por favor. Muita gente já te conhece, mas se apresente. Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Sou muito sua fã, desde quando a gente se conheceu num training camp lá na Espanha. Você é muito simpática, assim, sabe aquelas pessoas que você vai com a cara logo no primeiro momento? Eu Foi também. Assim. Legal, obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, pode se apresentar. Beleza, eu sou a Thelma, eu sou treinadora de triatlon e corrida há 11 anos, mas eu sou formada desde 2002. Trabalho com mulheres desde sempre, desde os meus 17 anos, então eu comecei minha carreira dando aula de balé para mulheres, depois aula de ginástica para mulheres a vida toda. E hoje, na assessoria, trabalho com homens e mulheres, porém, a grande maioria das meninas que entram na assessoria me procuram por se identificarem, né, por procurarem uma treinadora mulher, para se sentirem mais à vontade. Então, a maioria das atletas trabalham comigo, né? Então, nesses 11 anos aí tem bastante experiência, né? Muita coisa a gente aprende na teoria, mas a maioria na prática. Né? Eu ia falar, né? Como treinadora e como atleta tem Também. Bastante experiência, né, Thelma? Também. Muitos Ironmans aí nas costas. 6. Uns 16, 70.3. Mais as outras provas, beira umas 50 provas no triatlon. Nossa, nesses muito 11 legal. anos, É legal tá na prática também, né? Acho que é muito importante ter essa vivência e passar essa credibilidade para os alunos também é importante. Ajuda muito, eu percebo que as meninas, principalmente que é o nosso foco aqui hoje, elas sentem segurança de saber que eu já passei pela iniciação, aprendendo a pedalar, caindo parada de sapatilha, fazendo aquelas presepadas na transição, tudo isso eu já passei, né? Até conseguir as primeiras performances, até passando pela gestação, voltando a treinar depois da gestação, agora envelhecendo. Então, né, toda essa vivência me ajuda muito a entender o que a mulher precisa para aquele momento, né? Uma menina de 25 é uma coisa, uma senhora de 70 é outra totalmente diferente, né? Então, essa prática me ajuda bastante, assim, a passar a segurança para elas e saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Me ajuda bastante. Ajuda muito, muito legal. Antes de começar, vamos falar de alguns patrocinadores. Então, a gente tem a Cupá, que está com a gente, vestindo todo mundo do Extrema. E você pode fazer o seu macaquinho personalizado lá na Cupá. Então, clica aqui, aproveita nosso cupom, confere todos os produtos que a Cupá tem. Tem uniforme um mais lindo que o outro, roupa para treinar. Eu sou fã da bermuda de corrida, não tiro, não troco. Já falei aqui e vou falar todo episódio. Viu, Bruna? Me achará. Então, se você quiser aproveitar o cupom, clica aqui e aproveita. A gente tem também a Kingston, que tá com a gente em toda a nossa cobertura. Tudo que a gente produz aqui, tanto nos podcasts quanto nas transmissões que a gente conta com a Kingston para armazenar todo o nosso conteúdo. Então, se você também quiser armazenar tudo que você produz aí, ter um armazenamento de qualidade, clica aqui e aproveita o cupom da Kingston no site da Terabyte. Bom, vamos lá então. Vamos começar, né? Vamos falar das mulheres. O que diferencia? A gente sabe, lógico, né? As alterações hormonais, o ciclo menstrual... mas no treinamento em si, assim, como que a gente poderia começar esse papo? Esse final de semana eu participei de um curso só focado em saúde e performance da mulher, né? E o foco todos os profissionais bateram na mesma tecla. O foco é a individualidade, né? Nenhuma mulher é igual a outra. Por mais que todas passamos pelos ciclos menstruais e todas as fases do ciclo e depois a menopausa, cada uma vai responder de uma forma totalmente diferente, então não dá pra gente padronizar, o treino para mulher tem que ser assim, não, tem que ser individual. Então não dá pra gente falar, nessa fase do ciclo é melhor você fazer esse treino, nessa fase é melhor a cara dela. Não. Infelizmente não, seria o melhor dos mundos e a maioria acha que pode ser assim, mas assim, não só na prática, como os estudos também mostram, que essa coisa de, a mulher perde performance no período X, ganha performance, não existe isso, que não tem um padrão, sabe? Cada mulher responde de um jeito,
Tem mulheres que se sentem mais fracas em determinado período, tem mulheres, pra você ter uma ideia, tem mulheres que na TPM não prestam pra nada, né? Tipo, tô na TPM, não chega perto de mim. Quero matar todo mundo. Tem mulheres que, ao contrário, usa essa irritabilidade da TPM e transforma em agressividade pro esporte, até se supera, numa fase que não era pra acontecer isso, né? Então é muito, muito louco, muito individual. E aí, também tem uma mudança da própria mulher, né? Então, assim, vamos supor, ela tem um comportamento, né? Ela se sente melhor em uma determinada fase do ciclo. Mas nem todo ciclo isso se repete. Então, Exato. pode ser que um ciclo ela se sinta melhor de um jeito e um outro ciclo ela vai se sentir de outro porque ela passou por uma fase ali, um período de estresse que alterou toda essa questão hormonal também. Sim. Então, acho que nem isso a gente pode bater o martelo, né? É justamente por isso que os estudos não são conclusivos, porque primeiro não dá para você ter certeza absoluta que aquela mulher está ovulando naquele período. Imagina um número X de mulheres, não tem como você controlar isso, né? Então, eles não chegam numa conclusão de, tal fase é melhor para força, é melhor para performance, cai performance, não cai, não tem uma conclusão. O que tem é quando você pega subjetivamente, então quando você faz questionários subjetivos, né? Você sente que a sua performance cai no período X, ou quando você está menstruado, ou quando você está na TPM, aí 50%, mais ou menos, 50% a 70% das mulheres relatam que sim. Mas isso, quando você faz exames mesmo, teste de força, teste de salto, isso não se comprova na prática. E aí entra uma pergunta, né? Pode ter esse boicote, então, do tipo assim, tô de TPM, então, não vou treinar porque tô de TPM. Então, é meio polêmico isso, e até vou dar a minha opinião, não acho que é um boicote, mas acho que tem muito do fator cultural. Até estava conversando com um amigo meu que mora fora, ele falou, na Europa, não tem isso de a mulher, tô menstruada, então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Não, mulher, vida normal. E aqui no Brasil é muito cultural, assim, se a gente for pensar na época da minha avó, da minha bisavó, elas falavam, não, eu tô no período das regras, né? A mulher está no período das regras. Não pode nem tomar banho. E isso vai passando de geração em geração, lógico que, né, de uma outra forma, mas de algum jeito chega na nossa geração hoje, né, essa coisa de, a mulher está menstruada, então tem que mudar o comportamento, tem que mudar, ficar mais quieta, ficar mais reclusa, tem essa parte cultural, creio que sim, e tem uma parte, não diria psicológica, mas gatilhos psicológicos, sabe? Assim, de você somatizar. Você fica pensando, estou menstruada, logo vou ficar com dor de cabeça, logo vou ter cólica, logo vou ficar mais indisposta, e aí você acaba ficando, né? E isso daí pode se traduzir no treino, com certeza, porque você já tem esse comportamento do tipo, vou achar, eu, né, começa a ter uma cólica, vou menstruar, e amanhã eu tenho treino forte, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Isso. E aí vira uma bola de neve. Isso. Não estou dizendo que isso é que acontece com 100% das mulheres, mas eu creio que tem essa influência psicossomática, sim, em grande maioria delas. Eu vejo dois lados. Esse lado que a gente falou, eu vou menstruar, então talvez, né, eu não consiga, meu Deus, o que eu faço? E o lado da mulher que tem sim, que tá com dor, que tá com cólica, que tá sofrendo e fica ali lutando com o treino, querendo entregar mesmo com dor. Então, eu vejo muito esses dois cenários, e aí tentar trabalhar com eles é igualmente difícil, na minha opinião. Aí que vem a individualidade, né? Eu tenho mulheres que sim, elas sentem, e aí interfere no psicológico, porque ela sente, sim, falta de desempenho nos dias ali anteriores à menstruação, quando ela tá menstruada, aí ela não consegue fazer o treino, aí ela fica pé da vida porque não consegue fazer, aí não é legal pro emocional da mulher, né? Então, para algumas meninas eu ajusto, sim, porque eu já sei que é um comportamento que se repete. Naquela semana ela se sente mesmo sem força, mas o que eu falo? Não vou mudar a semana inteira e colocar só treino regenerativo. Não, a gente até mantém a proposta do treino, mas num range menor, né? Se era para ela fazer 95%, ela faz 85%. Então, você dá essa ajustada de acordo com cada uma. Exato. Porque é isso, né? Então, a gente volta no início, né? Individualidade. Sim. O treinador tem que conhecer o seu atleta, a sua atleta, né? Para conseguir
colocar o treino para não gerar mais estresse. Sim. E não causar esses problemas na vida do atleta, que é uma atleta amadora também, né? Exato. A gente sempre fala isso aqui. Lógico que a gente quer melhorar a performance, né? E todos os atletas buscam melhorar a performance, mas isso não é o ponto principal da vida dela. Sim. Exatamente. Sim. Então, acho que pensar nesse equilíbrio é muito importante. Será que esse treino vai mudar tanto a vida dela? Ter essa sensibilidade. Exato. De ajustar um pouquinho para ela conseguir fazer, mesmo estando menstruada, mesmo ela sentindo esses efeitos da menstruação, do ciclo menstrual, conseguir entregar o treino, acho que vai deixar ela mais feliz do que ficar sem fazer nada. Exatamente. É isso que eu falo para elas. Eu falo, tá com cólica, tá com dor de cabeça, faz algo leve, mas faz, até porque você aumenta o fluxo sanguíneo do exercício, a tendência é diminuir a dor da sua cólica, libera serotonina, né, libera um monte de outros hormônios de bem-estar que você vai se sentir melhor depois, né? Eu sei que o difícil é começar, quando você tá indisposta, quando você tá com cólica, com dor de cabeça, se sentindo inchada, mas começa, faz alguma coisa leve, mas faz, que com certeza você vai se sentir melhor, né? Isso é fato. Ah, legal. E aí você puxou um gancho interessante. Quem está começando, a gente sabe que tem muitas barreiras, né? Principalmente no triatlo. Então, a gente estava até conversando aqui da corrida. A corrida hoje tem ganhado muitas adeptas. As mulheres estão correndo, estão participando das corridas. Fala um pouquinho, né? O que você acha desse processo das mulheres na corrida e como a gente pode facilitar essa entrada para o triatlon para quem tiver interesse de fazer. Sim, legal. As mulheres já são maioria nos 5, 10 e 21 quilômetros, né? E agora na Maratona do Rio, pela primeira vez, as mulheres superaram no geral, né? Contando o número geral de participantes, as mulheres superaram o número de homens, né? Isso é muito legal. E elas buscam a corrida justamente porque isso é uma coisa mais prática, mais democrática, você corre em qualquer lugar, não é uma coisa muito custosa financeiramente. Então, acho que a gente tem que incentivar sim, porque é uma porta de entrada para o esporte, né? E aí vem essa coisa da coletividade, né? Você começa a correr, você conhece outras meninas, enfim. Começa a se cuidar, eu acho que Exato. entender o ciclo de treinamento, aí entra no processo, né? Corre 5, depois corre 10, 21, né? E aí vai se desafiando. A corrida acho que traz muito isso, apesar de ser... Eu vejo, assim, a corrida perto da bike, por exemplo. Na bike você consegue ter um convívio, conversar. A corrida você tá ali... né? É mais o pré e o pós do que durante o treino mesmo. Sim. Mas ainda a gente vê muitas mulheres combinando de treinar juntas, né? Se ajudando ali, mas na hora que começa o treino ainda é um pouco mais difícil. E até um momento para a mulher se sentir sozinha com ela mesma, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, cuidar de tantas pessoas, que eu acho que é um momento ali que ela fala, nossa, um momento para mim, né? Não só a corrida, o triatlon também, né? Eu percebo que é uma forma de autocuidado, né? Diferente do homem. Até fazendo uma pesquisa assim, o homem ele vai para as provas para competir com outro homem, né? E as meninas não, a grande maioria delas, até aquela pesquisa da CBTRI que eu estudei, e dentro da minha assessoria mesmo eu fiz uma enquete com as meninas, 90% vão para a prova para se auto-superar primeiro. Lógico que tem aquelas que são competitivas que vão para ganhar de outras, mas no mundo amador é minoria, né? Se a gente for ver o N de quem vai para competir com outras é mínimo, assim. A grande maioria mesmo vai para se auto-superar e se autorrealizar, na verdade, né? É legal. E aí é legal falar o impacto, então, do exercício físico para mulheres, especificamente, né? A gente está falando aqui do treinamento para mulheres. Então, qual que é o impacto, assim, na vida da mulher mesmo, do treinamento? Então, ela não tem um histórico de atleta e aí começa a treinar. O que vai mudando e quanto tempo demora para começar a enxergar essas mudanças? Claro que uma mulher que fez esporte quando criança, que se manteve ativa em criança, adolescência, lógico que ela vai ter uma performance diferente de uma mulher que é sedentária e começa a treinar, obviamente, né, por várias razões, né, óssea, articular e mitocôndrias e outra, né, toda essa parte fisiológica que não cabe aqui, mas sim, a mulher que sempre treinou, ela vai ter um desempenho melhor e vai ter mais facilidade, até quando ela para de treinar, ela vai voltar mais fácil do que uma mulher que nunca fez nada, né? Mas eu acho que o que começa, lógico que tem os benefícios para a saúde, né? Você é sedentária, começa a se movimentar, inevitavelmente os benefícios para a saúde, quanto antes você começar, melhor, né? Mas no mundo de hoje, onde a mulher, eu acho que a gente está com essa coisa do empoderamento feminino,
eu acho que a gente está passando um pouquinho do limite para um burnout, assim, sabe? Eu percebo, conversando com as minhas alunas, que tem uma linha muito tênue, tipo, eu posso tudo, mas eu não aguento mais. Então, eu acho que é hoje, mais pro aspecto mental. aspecto mental, até porque o Brasil hoje é o país mais ansioso e depressivo do mundo, e se a gente é mulher, a maioria da população já é mulher, então... E aí, então você acredita no esporte como essa ferramenta de, né, o momento de terapia ali, o momento da mulher estar sozinha, conseguir se cuidar, e aí a partir disso ela vai melhorando, lógico, né, os aspectos fisiológicos e vai se sentindo melhor, né? Então acho que o difícil é dar o primeiro passo, a gente até estava conversando isso, né, que o mais difícil é começar e muitas vezes se integrar num grupo que já está formado, né? Então, também vejo isso. Às vezes as mulheres que estão começando, elas ficam com receio do tipo, eu não vou lá, porque todo mundo já corre, e aí eu tô começando agora. Ou todo mundo tem o corpo X. Exato. Sim. Então, acho que pensar um pouco, né? Quebrar esses tabus é muito, assim, é nosso papel como educadora física, né? Como treinador. Eu tento muito fazer isso porque eu penso muito mais que antes de ser treinadora, eu sou professora, né? Acho que você pensa assim também. E a gente, como professora, você tem que ensinar alguma coisa, né? Então, eu busco, através dessa chavinha aí de mudar o estilo de vida primeiro, e aí o estilo de vida começa a mudar a cabeça, né? Você só vai mudar o restante se você mudar a sua cabeça, né? Então, eu procuro trazer para as meninas isso, que você se exercitando, você vai se sentir melhor, e, né, isso vai primeiro fazer bem para sua cabeça, pela toda a liberação hormonal que a gente sabe, e, consequentemente, você vai melhorar a sua saúde, até isso se tornar um hábito, né? Se todo mundo gostasse de fazer atividade física, seria o melhor dos mundos, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Principalmente esse começo. E o que você observa, assim, a pessoa começou a treinar, e aí ela vai começar a sentir esses efeitos depois de quanto tempo? Porque a gente sabe que não é tão rápido. A gente gostaria, né, que fosse um remedinho, que você tomasse uma pílula e fez efeito. E a gente sabe que quem está sedentário e começa a treinar vai sentir dor, né? E ninguém gosta de sentir dor, né? Tanto que, não só no treinamento, nas academias também, o índice de desistência é nos primeiros 3 meses, né? E no treinamento é a mesma coisa. Porque é onde seu corpo vai começar a ter as mudanças ali e vai doer, né? E ninguém gosta de sentir desconforto, né? Não vou mais correr porque eu fiquei dolorida e tal. Aí a gente tenta explicar que isso é normal, mas que vai passar, e aí a gente tem que volta na individualidade, né? Tentar fazer de uma forma que seja prazeroso e que ela entenda que ela está se superando, elogiar, né? Olha que legal, semana passada você não conseguia fazer isso, agora você consegue fazer, tem que ir mais nesse lado. Você vai nesse lado psicológico para conversar, legal, muito, muito interessante. E aí, quem quer começar a fazer? Então, eu tô correndo... Já um outro cenário agora, né? Já comecei a correr, já tô indo para algumas provinhas, tô me superando, e aí, de repente, eu vi um triatlon, né? Nossa, que legal deve ser fazer um triatlon, né? Mundo diferente, mas eu não sei se eu consigo encaixar na minha rotina, talvez, né, comprar uma bike no início não seja a melhor opção. Como que você introduz as mulheres no triatlon? Então, as meninas, elas têm um pouco mais de dificuldade porque também voltamos no cultural, né? Lá atrás, na minha época, até na sua, a menina brincava de boneca em casa, os meninos andavam de bicicleta na rua, né? Acho que eu gosto de esporte porque eu ficava na rua também andando de bicicleta. Rua. Desculpa, mas eu ia pra rua. Tirava a tampa do dedão, inclusive, chutando bola com os meninos. Metia a cara no poste com a bicicleta, eu era dessas também. Mas a grande maioria ficava em casa, né? Brincando de Barbie, né? Então, a gente já não tem... A maioria não tem um repertório motor como os homens têm, né? Então, já tem essa dificuldade com a bicicleta, principalmente, né? Ou as meninas que não nadaram quando criança. Então, tem essa dificuldade inicial mais com a bicicleta, de coordenação motora. Porque todo homem já brincou de bicicleta a vida toda, né? Mulher já não. Então, acho que a primeira barreira é o negócio da bicicleta. Então, o que eu falo? Você não precisa sair pedalando na rua. Não, a gente pode ganhar condicionamento indoor, né? Numa bike de spinning, numa bike estacionária, você vai ganhando força, vai ganhando resistência. Aí, você não precisa comprar uma bicicleta de 50 mil. Você compra uma bicicletinha de mountain bike simples para você começar a pedalar na rua, ganhar agilidade, ganhar segurança. Inclusive, a gente faz um treino de ensinar a fazer curva, ensinar a se hidratar... Tudo que tem que começar do começo, né? Exato, e às vezes elas têm receio de falar que não sabe, né? E tem vergonha, de entrar num grupo, Sim. né? Então, até tava contando do grupo que a gente tá fazendo também e tal.
Teve uma vez que chegou uma mulher e ela, o grupo que a gente tá fazendo é com speed, a maioria, mas muitas vezes tem mulheres de mountain bike que vão fazer e a gente consegue atender todos os grupos. E aí chegou de mountain bike e falou, e foi embora. Nem ficou assim, receosa ficou com vergonha. Então, acho que isso é importante a gente falar aqui, né? Precisa começar. Sim. Precisa ir experimentar, entender. Sim. E um grupo que vai te acolher, ninguém vai te julgar e falar, não vem aqui porque você tá de mountain bike. Pelo contrário, vai olhar e falar, nossa, olha que legal, aconteceu isso esse final de semana passado. Tinha uma das mulheres de mountain bike no nosso grupo e super integrou ali, conseguiu fazer o pedal juntos, todo mundo ficou junto ali com ela. Então, acho que trazer isso, né? Às vezes o nosso receio é muito maior do que o que vai acontecer na realidade, né? Acho que você pode trabalhar muito, deve ter muitos exemplos disso, de alunas nessa experiência, nesse tempo que você tem como treinadora. Sim, aí assim, começa a pedalar de tênis, não precisa ir de sapatilha, né? Aí se você for de sapatilha, vai num lugar que não tenha muitas pessoas perto, tem todo um passo a passo para chegar lá. Tem uma aluna que começou comigo, ela não sabia nem pedalar nada, fez o 70.3 do Rio agora. Olha que legal, que legal. Demorou 2 anos, eu acredito que as coisas não tem que ser rápido, né? Você não pode ter pressa de chegar lá, né? Tem que começar e vencendo aos pouquinhos, e cada pequena vitória você vai comemorando, né? Não olhar para os lados, que a mulher tem muito isso de se comparar com as outras, infelizmente. Então, respeitar o seu momento, o seu processo, né? Para você... porque todas têm um processo, né? Todos nós. Né? Sim. Todo mundo começou algum dia. Todo mundo começou um dia. E aí a gente fala, né? Quantas vezes já caiu de sapatilha? Sim, eu nunca? Caí muitas. Nossa, eu caía na frente da minha casa. Buf! E aí é isso, são as fases. Entender isso, acho que olhar, não se comparar, talvez seja um ponto muito importante pra gente falar aqui, pra dar início a esse treinamento. Super. Fiz uma enquete pensando em algumas coisas que eu venho estudando, né? Fiz uma enquete no meu grupo, falando em redes sociais, né? A gente perguntou, você se sente pressionada por resultados ou pelo seu corpo, ou nas redes sociais? E assim, a maioria, 90%, se sente incomodada com o próprio corpo quando se compara com outras meninas nas redes sociais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, né? Às vezes a menina não vai fazer triatlo porque tem vergonha de pôr um macaquinho, por exemplo, né? São coisas que a gente não imagina, mas pode... Sim, né? Com certeza. Pode ser uma coisa que tá brecando ali dela começar a ter vergonha, enfim. E aí também, né, acho que é importante a gente falar que existem provas e provas, né? Existem provas que são menores, que você pode usar sua mountain bike, você não precisa começar lá no Ironman, porque muitas vezes é só isso que aparece. Sim. Então, provas menores vai ter uma visibilidade menor, vai ter menos gente, né? Então, também você não vai... usar o macaquinho. Você não precisa usar macaquinho se não quiser. Eu mesmo não usei na minha primeira prova. Então, como que você fez de... Putz, faz tempo, hein? Mas foi uma bermuda... Foi no Troféu Brasil. Foi uma bermuda, uma regata por cima, porque eu tinha vergonha também do corpo, uma regata por cima, um capacete que era da Decathlon e era infantil, eu nem sabia, só vi depois nas fotos que o capacete não cabia na cabeça. Foi desse jeito, né? Então, é isso, e foi. Eu tentei, porque eu falei, não, tem que ter uma roupa que dê pra usar a prova inteira. Eu comprei um macaquinho de atletismo da época. Acho que eu tenho foto dele. Era da Olímpicos ainda, de atletismo, escrito Atletismo do Brasil, sabe? Sim. E aí era o que tinha. Era um tênis que era um tijolo, aquela época os tênis eram... Eu olho as fotos e falo, meu Deus, como eu consegui... Tá chovendo ainda, como eu consegui correr com esse tênis na chuva? 1 quilo só de tênis. E aí a gente pode falar um pouco, né, dessa influência da rede social, porque a gente fazia... E não tinha problema nenhum, assim, eu acredito, né, não tinha tanta pressão, ninguém ia filmar a gente. Ninguém ia ver que eu perdi minha bicicleta na transição, eu fiquei 10 minutos segurando a bicicleta. Vai hoje você perder lá. Então, acho que é mais difícil mesmo, né, essa pressão aumentou bastante,
mas tem que entender que todo mundo começa. Sim. E aí, dar esse primeiro passo, se sentir ali na hora, se blindar de alguma forma, né? Também é importante entender. Ter um treinador que vai entender, que já passou por isso, que vai saber orientar, né? O passo a passo, pré-prova, né? Como que vai lidar ali com aquela sensação de ansiedade. Que beber, que horas. Que horas, agora você entrou na comida, era aí que eu ia chegar. Que já vai se formar em nutrição. Vamos lá. Ligando um pouco o treinamento com a alimentação, principalmente pensando em mulheres, tem alguma coisa, lógico que tem muitas coisas assim, individualidade, né, que você falou, mas o que você poderia dar uma dica aí para a mulherada que está começando, que está treinando, né, se a gente for falar na nutrição, o que você poderia colocar aqui os seus conhecimentos? Não só na nutrição, como na hidratação, né, a mulherada tem medo de comer, né, a mulherada tem medo de comer, e aí volta nessa coisa de negócio do corpo, de vergonha do corpo, mas meninas, praticar endurance tem que comer o suficiente, né? Não só para você performar, mas para você poder, né, ter energia para o resto das atividades todas que a gente tem na vida, para você não ficar doente, até evitar o RED-S e tudo mais, né? A gente tem que comer. As meninas têm medo de comer. Então, primeira dica, comam, por favor, tenham um nutricionista. A grande maioria das pessoas treinam sem nutricionista. É impressionante, mas perto de 20%, no máximo 30% tem acompanhamento nutricional. Só isso? É pouco, né? Nossa, é muito pouco. Não sabia desse dado. E é tão importante, né? Então, às vezes a gente pensa em equipamento, que é uma coisa que todo mundo que entra no esporte, a gente tá falando aqui, dá pra começar na academia, dá pra, né, começar correndo na esteira, não precisa ter o melhor tênis, mas enfim, a gente sabe o marketing que existe. Sim. E muitas vezes a pessoa, ao invés de investir num profissional, num nutricionista que vai trazer muitos benefícios, acaba investindo no equipamento. E aí entra, é muito contraditório, assim, na minha cabeça é difícil de entender, mas a gente sabe que isso acontece. Um benefício de um equipamento nunca vai superar o seu próprio corpo, que é a máquina que vai fazer tudo acontecer. Então, eu acho que esse ponto é bem, assim, na minha cabeça, como que a gente poderia mostrar isso? Sim. Essa importância de você ter um corpo saudável, né, um corpo que vai aguentar o dia todo, que nas proporções certas e ainda conseguir, porque a gente sabe, a maioria das mulheres quer se manter, quer emagrecer ou quer se manter no peso, todo mundo fica preocupado com a composição corporal. Sim. Não adianta a gente falar que não, sim. né? Todo mundo, assim como eu e você, lógico, mas a gente tem que mundo. se preocupar com o todo, né? Não só com isso, né? E aí, o que você diria, assim, como que a gente consegue convencer as mulheres a fazer um acompanhamento nutricional? Cada fase da vida a gente precisa, não só cada fase da vida, como dentro do ciclo menstrual mesmo, dependendo da fase do ciclo que você tá, você vai precisar de mais carboidrato, menos carboidrato. Eu sei que você vai conversar com uma nutricionista a respeito disso, mas é uma coisa que ninguém para pensar. Por exemplo, na fase lútea, onde a gente tem mais progesterona, teoricamente a gente precisa de um aporte de carboidrato maior. Quanto maior a duração da prova, isso é mais importante ainda, né? Então, tem pessoas que não têm a mínima noção disso, né? E vai para a prova de qualquer jeito. Então, nessa mesma fase onde a progesterona está mais alta, a gente precisa se hidratar mais, a gente fica com a temperatura corporal maior, né? Mais elevada. Então, esses ajustes finos, que lógico, quando você está na alta performance, vai fazer mais diferença, mas para todo mundo vai fazer diferença, né? Porque às vezes tem essa cabeça de, não, eu não tenho alta performance, então isso não vai fazer diferença para mim. Faz. Sim. Principalmente para mulher. Exato, na recuperação muscular, né, tudo isso, né, principalmente a mulher mais velha, né, a gente que está entrando na perimenopausa, menopausa, como é meu caso, a recuperação é mais difícil, né, a recuperação muscular, justamente porque o estrogênio está diminuindo, então a gente se recupera mais lentamente. Se eu não fizer um aporte de carboidrato adequado, e a mulherada quer fazer low carb quando está na menopausa, e aí ferrou, porque já não tem estrogênio. O estrogênio que ajuda a poupar o glicogênio. Eu não como carboidrato, eu vou fazer o quê, né? É complicado. Então, e aí? O que pode acontecer quando faz isso? E eu vou entrar eu não quero entrar muito na parte nutrição? Nutricional, porque é muito polêmico, né? E eu sei que tem as pessoas que defendem
Cada um, né? Igual política e religião, a gente não... Não vou te colocar numa saia justa, pode ficar tranquila. Mas assim, o metabolismo, quando a mulher fica 45, 50 a mais, já vai diminuindo, né? E aí, se a gente já não come, o metabolismo tá lento, não como carboidrato, é complicado. E aí, assim, quando a gente está entrando nessa fase da vida, as fibras do tipo 2, elas precisam ser mais estimuladas, porque a gente vai perdendo massa magra, né? Então, aí que eu preciso fazer mais musculação, aí que eu preciso fazer mais treinos de intensidade, né? Para eu estimular mais essa minha massa magra, estimular essas fibras do tipo 2, para eu não perder tanta força e potência, eu vou perder de qualquer forma, mas para a gente atenuar essa queda, né? Então, eu preciso fazer treinos intensos e sem o aporte de carboidratos necessários, eu não vou conseguir a intensidade necessária, nem a recuperação muscular pós-treino, né? Ah, então, tá vendo? Você saiu bem. Eu coloquei numa saia justa, você saiu. Porque a gente gosta de polêmica aqui, né? Você sabe que dá, assim, curtida são as polêmicas. Tô brincando. Mas é legal, você tocou num ponto importante, então, do treinamento específico, né? Tem também esse mito que o endurance, ele é prejudicial, né, ao envelhecimento. Então, vou correr uma maratona depois da menopausa e vai cair tudo, né, a musculatura vou ficar mais flácida. Mito ou verdade? Não, mito. Não, mito. É que eu sou muito fã da musculação, né? Ficar mais fraco e a pele ficar mais flácida, isso é natural do envelhecimento. Vai acontecer você correndo ou não correndo, né? Uhum. É claro que a atividade física libera mais radicais livres, né? Mas você tendo uma alimentação, né, adequada, cada fase da sua vida você tem que ter uma alimentação condizente com aquela fase, né? Então, quando você está em fase de crescimento, quando você está envelhecendo, então é super importante essa interação médico, nutricionista, treinador, para te dar o aporte energético, aí volta no aporte energético, né, necessário, e hidratação e tudo mais, para atenuar essas quedas do envelhecimento que vão acontecer de qualquer forma, né? E aí o processo para diminuir um pouco isso, né, que você falou, atenuar, seriam os treinos mais intensos e treinos de força. Sim. Mais específico, assim, você tem algo que você recomenda nessa fase? Vamos fazer mais hipertrofia, ou vamos trabalhar mais resistência, ou vamos trabalhar mais potência, ou força pura? Qual que é a sua recomendação como treinadora? Na verdade, não é que a gente tem que substituir um pelo outro, né? Não é que a gente só vai fazer treinos intensos, né? Mas a gente tem que olhar ainda mais que a gente sabe que atleta de endurance não gosta de fazer musculação, né? Mas depois dos 40, a mulherada principalmente, até para evitar perda, a musculação ela ajuda não só a manter a massa magra, diminuir a perda de massa magra, mas também na saúde óssea, né? Então, a gente tem que ter liberação hormonal, regulação hormonal, tudo isso, né? Então, é fundamental. Assim, aumentar um dia de musculação é bem favorável. Então, de repente, a mulher nessa fase não precisa treinar tanto, mesmo porque a recuperação dela já é mais lenta. Então, substituir um treino de uma das modalidades por um treino de força é bem-vindo, sabe? É interessante isso. Então, assim, né, é legal exemplificar também. A pessoa treina, vamos supor, tá 6 vezes na semana ali, né? Tem a maioria, acho que faz triatlo, acaba treinando todo dia, mas vamos pensar, 6 vezes na semana. E aí, quantos treinos de musculação você encaixaria para uma mulher que tá nessa fase? E eu sei que cada caso é um caso, a gente tá falando de individualidade aqui, mas é legal exemplificar, assim, para quem tá ouvindo, para quem tá treinando, entender também onde tá. Porque, às vezes, a pessoa começa a ouvir aqui e fala, ai, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Sim. E aí é isso, não existe certo ou errado, né? Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de estruturar o treino, mas entender como que você funciona é interessante também. Então, o que você pensaria, assim, como estrutura? Então, normalmente a gente faz uma manutenção de força de 2 vezes por semana para uma atleta jovem, ou um homem, uma atleta jovem, 2 vezes por semana pensando no triatlon, ok, né? E esse treino de força a gente vai periodizar também de acordo com a fase do treinamento, né? Então, até posso fazer um treino mais de hipertrofia no começo de temporada,
no meio do treinamento ali eu mudo, né? No meio da periodização e mais próximo da prova, mais potência, menos repetições, tudo pensando, né, em otimizar a performance e não que o treinamento de força não interfira nas modalidades do endurance, né? Então, tudo isso a gente pensa. Mas quando a gente pensa na mulher mais velha, eu gosto de acrescentar mais um dia de musculação, mantendo essa característica das fases, né? Aqui mais força, aqui mais potência, enfim. Mas acrescentando mais um dia de musculação, sim. Eu gosto e tenho tido bastante resultado, não só comigo, mas com as minhas atletas mais velhas, assim. Eu tenho atleta de 70 anos que fez o 73 São Paulo agora. Nossa, que legal. Então, para que eu vou aumentar a corrida, sendo que nessa fase as articulações já estão mais frágeis, a recuperação já é mais atrasada, então, risco-benefício, né? Vale mais a pena aumentar o volume de corrida ou vale mais a pena eu colocar um treino de musculação, né? Com certeza um treino de musculação. Vai ajudar na economia de corrida, vai ajudar no equilíbrio hormonal, vai ajudar numa série de outras coisas, né? Então é isso. Volta na individualidade, né? Para quem... Talvez uma menina de 25 anos eu não preciso... Talvez não, com certeza não vou precisar fazer isso. Posso fazer outras estratégias para ela ganhar força e potência dentro de cada modalidade mesmo, né? Mais específico, né? Um big gear, um treino de subida. Isso, ou subida na corrida, que para ela vai ser mais interessante, né? Mas para uma mulher que está só perdendo força, aí é mais interessante ir para a sala de musculação, sim. E aí um adendo, a mulherada tem medo de fazer força na musculação, né? Eu vivo dando bronca nas minhas alunas do Instagram, que eu vejo elas agachando com 10 quilos de cada lado, eu falo, filha, não... 10 quilos de cada lado, não. Põe peso aí que você aguenta. Põe peso aí, né? Interessante falar isso, porque ainda tem, né, esse medo que eu vou ficar grande. Vou ficar grande. Isso é uma outra coisa, é aí que eu queria chegar também. Vou fazer 3 vezes na semana, será que eu vou ganhar massa muscular? Mais difícil, mulher... não, porque o treino de força que a gente passa mais específico para endurance não é para você ganhar massa, a não ser que você coma... Para você ganhar massa, você tem que comer muito, né? Já não é o caso da mulher, a mulher já come até menos do que o necessário. Lógico, tem exceções, mas a grande maioria come menos do que ela gasta nos treinos de triatlon, né? Dificilmente ela vai... ganhar massa muscular. A ponto de ficar grande, né? Não, isso é muito difícil. Então, gente, pode fazer força na musculação. Vocês vão, a partir de agora, a Thelma vai olhar o treino de vocês no Instagram. E mesmo que ganhe um pouquinho de massa magra, é bem-vindo, né? Já caiu por terra aquela época que triatleta, principalmente, tinha que ser alto e magricelo, né? Hoje a gente sabe que o músculo tem uma série de outros benefícios, né? Às vezes você tem 2 pessoas, mas uma tem mais massa magra, ela até se dá melhor, dependendo da duração da prova, né? Isso é importante quebrar esse mito também, porque ainda tem, né, mulheres que ficam, não, preciso ser leve, né? Ou quer perder peso 5 quilos um mês antes da prova. Nossa, isso é triste, mas, mas acho que é importante falar, assim, a gente tem muitos estudos que já mostram que não tem mais, né, assim, lógico que a gente não tá falando aqui de um sobrepeso, se a gente falar de performance, não tem como, né? Sim, mais músculo é mais peso para carregar. Isso, mas dependendo da performance, de onde quer chegar, ou quanto que é esse peso. Que a gente fala, mais peso, mas quanto? Né? Sim, às vezes um pouquinho mais de massa vai te ajudar a pedalar melhor, né? Talvez você até corra um pouquinho pior, mas na conta é melhor você pedalar melhor, né? Tudo isso tem que ser ajustado, né? Aí volta no começo, toda vez. É individual. Então, nós resumimos bem aqui. A gente tá falando de, né, assim, tanto treinamento quanto nutrição. Tudo que a gente falou aqui depende muito da individualidade da mulher, né? Então, a gente tá falando especificamente de mulher, mais ainda do que os homens. Os homens têm também, né, a individualidade, mas... É mais homogêneo, né? É mais... a gente fala... Eles vão falar, você tá falando isso porque você é mulher. Mas né? Não, é mais homogêneo. Primeiro que os homens não têm essas flutuações que a gente tem a vida inteira, né? Eu tô entrando na menopausa, minha filha tá entrando na puberdade, né? Então tá as duas assim, uma não pode olhar pra E a vida da mulher é o tempo todo assim, né? Altos e baixos, altos e baixos. E isso reflete no treino, reflete em tudo, né? Na cabeça, no treino, em tudo. Não tem como, né? Então... Homem já é mais steady state. Então é isso, é mais fácil treinar homem do que mulher, tenho certeza, né? É mais fácil, mas a mulher se dedica mais. Não sei se a palavra certa é se dedica, mas assim, aquela coisa até que teve uma discussão hoje no Instagram, por que será que a mulher chega no limite do limite se rastejando, né?
deixa chegar em colapso, chega igual chegou agora em Kona, tipo, no limite do limite, por que será, né? E aí eu acho que tem duas coisas, tem a resiliência mental, eu acho que sim, a gente é mais forte mentalmente, aí vem no aspecto cultural que a gente conversou, né? Tem o lado da mulher ter sido muitos anos submissa, assim, aguentar muita coisa calada, então a gente aprendeu a sofrer quieta, tem esse lado, mas tem esse lado que eu falei que a mulher quer se autossuperar, né? Ela não vai para competir com a outra, ela vai para se autossuperar até o último nível, né? Isso é muito da mulher, e até porque a mulher foi feita para parir, né? Então, quem já pariu sabe que é uma dor que dói, de fato, né? Em muitas horas. Então, a gente já foi feita para aguentar o sofrimento, né? Biologicamente falando. Então, tem esse aspecto mental da mulher que é forte. Eu gosto muito de treinar a mulher por causa disso. Dificilmente a mulher vai deixar de treinar por alguma coisinha boba, sabe? Ela só vai deixar de treinar se realmente não deu, né? Não consegui. E é por isso que eu falei dessa linha, né, tênue, assim, que quando a mulher tá menstruada, ou ela tá numa fase hormonal, ou mesmo ela tá passando por muitas coisas e não treina, é difícil de convencer que tá tudo bem, você não treinou. Porque que não é 3 dias que você vai cair sua performance, ou que assim... Porque o comprometimento... Elas se comprometem muito. Assim, é isso. Claro que tudo vai ter os dois lados, mas tem que justificar muito, explicar, olha, não tem problema, tá tudo bem, mas mesmo assim ela vai ficar lá dentro. Ela tá falando isso só pra me agradar. Exatamente. Tipo, ficou gripada, fiquei 2 dias sem... mas e agora, minha prova? Até se convencer que não, tudo bem, é melhor você descansar. Nesse sentido é bem mais complicado. Tem os dois lados, mas a gente viu, né? E eu não sei se, assim, a gente acompanhou depois o depoimento delas, de Kona, né? Falando, a Taylor Knibb falando, e até a Slov, ela falou assim, né? Será que eu vou ser a próxima a cair? Que ela viu a Taylor Knibb lá, ela sabia que a Lucy Charles tinha parado, e aí ela falou, eu só preciso continuar correndo. E ela sabia que a Kate Matthews estava chegando, mas aí ela fez uma conta que ia ser difícil dela alcançar no tempo que ela estava. Então, eu só preciso dar mais um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. E essa resiliência da mulher assim, para mim é admirável, né? E até foi uma discussão hoje, será que se fosse os homens, eles não parariam antes de chegar nesse limite do limite? Eu não sei dizer. Difícil. A gente até tava conversando isso, a gente teve o Sam Ladle, né, que tem aquela cena dele tomando a Coca-Cola ali e andando e, né, meio desnorteado também, mas ele pegou a Coca lá, agora falando da parte nutricional, e tomou acho que meio litro de Coca e acordou um pouquinho. Eu não vi a Taylor Knibb fazer isso, acho que talvez ela tava não querendo perder tempo, né? Ou já tava assim, né? É difícil a gente julgar, mas ele chegou no quase ali, ele deu e terminou a prova também num estado, assim, mas chegou bem mal. Então, acho que, assim, é difícil a gente falar assim, né, homem e mulher, mas a mulher aguenta, todo mundo, assim, que eu entrevisto de treinador fala, não, treinar mulher é gostoso, porque a mulher faz até o final, de qualquer jeito. Tem as pessoas que criticam isso, falam que, não, é porque a gente aprendeu a ser submissa e fazer de qualquer jeito e aguentar tudo. Tem esse lado, mas eu acho que também tem o lado... É intrínseco nosso, né? De não desistir. Tanto que esse ano lá na La Mission fizeram uma contagem das mulheres que finalizaram, tem várias distâncias, né? E a distância maior da prova, enquanto ia aumentando a distância, o índice de mulher que terminava era proporcionalmente maior do que os homens. Os homens desistiam conforme ia aumentando a distância, né? Não tem isso no triatlon, não tenho essa pesquisa, mas acredito que deve ser mais ou menos o mesmo padrão, né? Quanto maior a prova, vai aproximando, né? Acho que as mulheres desistem menos, eu creio. Não sabemos, mas sabemos que mulheres são osso duro de roer, viu? Mulher é um negócio difícil. Não é fácil não é fácil, é uma caixinha de surpresas. E treinar, tudo acho que vai somando tudo.
E aí a gente tem que entender e cada vez estudar mais para poder ali, né, ter ferramentas para lidar com tudo isso. Então, os estudos são a maioria dos estudos que a gente tem em relação à endurance são com homens, né? Então, tem muita coisa que a gente faz meio que por... Empírico. Mas agora, de uns 5 anos para cá, tem aumentado bastante o número de pesquisas, assim. A tendência é aumentar, né? Porque a participação das mulheres está aumentando, então a tendência é a gente ter cada vez mais estudo em relação a isso, não só de treino, de nutrição, né? Até hoje, a nutrição que a gente passa para o homem é igual para a mulher, mas acredito que em breve a gente tenha mais estudos em relação a isso, né? A gente tem uma movimentação, né? Até estava te falando da confederação, do COB, né? O COB tem a área da mulher. E tem, sim, essa preocupação de mais pesquisadoras. Por que não tem estudo? Porque não tinha pesquisadoras. Então, quanto mais mulheres nesses níveis, né? Tanto em todos os cargos. Então, a gente está falando de treinadoras, né? De oficiais técnicas, gestoras, atletas, enfim. Quanto mais mulheres a gente tiver, mais a gente vai conseguir desenvolver, entender o que acontece e melhorar a experiência de todas. Porque é isso, né? Vem o estudo, aí você, legal. Porque até então os estudos falavam, não, no ciclo menstrual... acontece isso, isso e isso. Aí, os estudos mais recentes, você acabou de falar que não. Cada uma vai responder de um jeito, quando faz o teste, consegue né, ter uma outra resposta. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa evolução, né? Que tenham mais mulheres pesquisadoras, que tenham mais mulheres ali na gestão, para a gente conseguir ter mais ferramentas e melhorar cada vez mais a experiência, para não ter essa de, não, né? Tô com vergonha, sou mulher, não vou... não frear, né? Não se podassem antes de começar. E é tão individual isso que eu tenho um atleta que fez a melhor performance menstruada, pra você ter uma ideia, né? E aí a gente entra naquela coisa psicológica. Será que se ela ficasse, ai meu Deus, vou fazer a prova, será que já não... Ela mesma já vai fazer menos na prova porque ela fica com aquilo na cabeça, né? Não, ela menstruou durante a prova e tudo bem, fez a melhor prova. Eu acho que se a gente pudesse deixar um recado aqui, pensando em tudo que você falou, acho que é muito mais deixar o corpo mostrar do que pensar no que pode acontecer, né? Eu vejo muito assim... Sem tabus, né? Sem tabus. Se conhecer, autoconhecer, né? Então assim, tudo bem você acompanhar o seu ciclo, acho que é super importante a gente ter esse acompanhamento, mas assim... Até pra você saber se tá saudável, né? Exato, mas assim, não também, não, hoje nossa, vou entrar na TPM, agora acabou minha vida, né? Exato. Ou vou menstruar amanhã, ai meu Deus do céu, né? Eu acho que buscar esses momentos que você se sente melhor, lógico que também... Sem forçar a barra, né? Lógico. Exato, e tem mulheres que, até é legal falar disso, tem mulheres que têm muita cólica, tem mulheres que têm muito desconforto. Tem dor na mama, né? E se preciso, minimizar isso, lógico, né? Acho que a medicina tá aí para isso, uma ginecologista que entenda de esporte também, super importante ter esse acompanhamento. Porque também não só por causa de menstruação, mas por causa de outras coisas, né? Incontinência urinária e outras 1000 coisas que tem no universo feminino que a gente tem que saber. Exato, e aí ter o acompanhamento de uma ginecologista, acredito que também vai melhorar muito, né? Principalmente esses sintomas. Às vezes usar uma pílula, né? Exato. A gente sabe que tem pílulas e pílulas, mas tem algumas que vão deixar o seu, né, tudo mais estável, sem essas flutuações, sem essa TPM, pode ser melhor, né? Então, eu estava ouvindo hoje até um podcast falando disso, né? Outubro tem muita gente falando de mulher. Mas justamente, buscar a ginecologista do esporte, ela vai buscar na individualidade da atleta alternativas que ela se sinta melhor. Então, sempre parte dessa premissa. Como você se sente? Como você se sente durante a menstruação? Como você se sente? E aí, ela, junto com o treinador, junto com a treinadora, com o corpo técnico, né, falando de atleta, vão entender qual é a melhor estratégia. Exato. Então, para ela vai ser melhor a pílula, ou para ela vai ser melhor o DIU, ou para ela vai ser melhor... Enfim, todas as formas que podem... que a gente pode utilizar. Até em relação a anticoncepcionais, não tem não bate na mesa assim, os anticoncepcionais diminuem a performance. Tem alguns estudos que dizem que sim, outros que não tem um consenso em relação a isso também.
É muito individual mesmo. Então, mulher é complexa, resumo. É muito complexo. Mas às vezes é melhor até você ter uma pequena perda de performance usando o anticoncepcional do que você sofrer com as flutuações, né, durante o ciclo. Então tem que ser individualizado, não tem jeito. São Tudo. escolhas, e aí também a gente fala muito aqui, equipe multidisciplinar trabalhando. Não é só o treinador, não é só o nutricionista, não é só a médica, não é só o fisioterapeuta, todo mundo tem que trabalhar junto para o atleta conseguir, né, conseguir ter o melhor desempenho. E aí a gente tá falando de qualquer pessoa. Não é, ai, nossa, atleta de performance, não preciso disso. A rotina que a gente tem hoje precisa. Sim, sim. Porque a gente cuida de tanta coisa. Muita coisa. Faz tanta coisa, né? Por que a gente não vai se cuidar e com os profissionais que podem nos auxiliar? A gente vai perder muito menos tempo, gastar muito menos... Vai chegar no seu objetivo muito mais facilmente, né? Sem ficar dando voltinhas, volta. Por exemplo, o ciclo menstrual. A mulher que menstrua demais, que tem um ciclo muito grande, né? Assim, muito volumoso, ela acaba tendo menos ferritina do que uma mulher que menstrua pouco. Aí tem que ter a nutricionista junto, né? Para fazer esse aporte de ferro, que está ligado com a performance, mas também pode estar ligado a sistema imunológico. Então, tu tem que pensar no todo, né? Não tem jeito. Bom, eu vou falar dos outros patrocinadores, e aí no final, prepara aí, que você vai ter que dar um resumo de tudo que a gente falou. Beleza. Temos a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, para conferir todos os produtos da Cashme, clica aqui no QR Code que vai aparecer na sua tela e aproveite. Temos a Z2, que está com a gente aqui também nos podcasts. Então, se você precisa... A gente falou aqui do aporte energético, carboidrato. Conta aqui com o nosso cupom. Compra lá o seu gel da Z2, seu suplemento que você precisa. Aproveita. Tem muita gente aproveitando esse cupom, viu? Se você não aproveitou ainda, você está perdendo tempo. Temos a Centauro também, que você pode encontrar todos os produtos que você precisa para praticar a sua atividade física, seu esporte favorito, tudo que a gente falou aqui, corrida, triatlon. Você acha muita coisa lá na Centauro, então aproveita nosso cupom também, clica aqui e compra tudo que você precisar. A 4 está com a gente também, e clientes da 4 têm desconto no seguro da Omint, seguro bike e seguro viagem. Bom, se você está aqui ouvindo a gente, você com certeza vai viajar para competir ou precisa fazer um seguro na sua bike. Então, se você for cliente da 4, você tem desconto no seguro da Omint. Bom, agora, vamos lá. O que você preparou aqui para o final? Então, acho que o recado final é que, assim, é muito legal, né? Essa entrada da mulherada no esporte. Acho que a gente tem que estar preparado para abraçar essas meninas, por isso até que eu estou fazendo um projeto dentro da minha assessoria para trazer informações, né? Não só em relação a treino, mas é o que você falou, trazer outros profissionais para discutir tudo que envolve a mulher, né? Que não é só o treino como a gente viu, né? É o treino e muito mais, é a nutrição, é a parte ginecológica, a parte psicológica, é muita coisa que vai influenciar o desempenho da mulher no esporte, né? Então, acho que a gente tem que estar preparado para abraçar essas meninas e trazer mais conhecimento, e quanto mais gente no esporte, como você disse, mais treinadoras. Quando eu comecei, eram pouquíssimas treinadoras, né? E a gente esbarrou muito no preconceito, que a gente não falou aqui, mas que existia. Até hoje existe um pouco. Existe, infelizmente existe. Mas hoje ainda tem mais mulheres trabalhando com esporte, não só no esporte amador, mas também nas Olimpíadas. O número de treinadoras aumenta. 50% das atletas nas Olimpíadas hoje, né? Coisa que foi a primeira vez que aconteceu. Então, a gente está ganhando espaço e a gente tem que ganhar conhecimento, né? E trazer essa coisa de pertencimento, né? Eu acho que é o que a gente falou, tentar trazer o conhecimento para essas meninas de que elas podem fazer parte, não precisa ser igual a fulana, igual a ciclana, mas elas podem simplesmente começar, né? E depois que começou, já era, né? Depois que o bichinho picou, já era. E também, acho que cabe aqui, a gente só acrescentando a sua fala, que foi excelente, acho que uma mulher trazer a outra. Exato. Eu tenho visto muito isso. Então, às vezes está insegura, né? Às vezes você começou esse projeto lá na assessoria. Chegar uma amiga e falar, eu vou com você, Sim, faz toda a diferença. Então,
todo mundo passou por esse Até processo. a gente que é experiente, né? Se falar, eu vou sozinho, chega alguém e fala, não, Bruno, eu vou com Eu vou você, com você você. já muda, né? Você já muda. Sim. Então, todo mundo passou e passa por esse Sim. processo o tempo todo. Então, mulheres que já começaram, incentivem suas amigas, incentivem quem está do seu lado ali, às vezes a própria família. A gente tem esse tabu, nessa dificuldade. Mas você treina faz tempo, não vem falar comigo. Por que você não começa? Sim. Vai ser bom para você, até no trabalho. Todo mundo que está ao seu redor, se a gente conseguir, eu falo assim, se a gente conseguir fazer... É corrente do bem. Fazer diferença na vida de alguém, Exato. a gente já está cumprindo um pouquinho do nosso papel, né? Sim. Então, fazer isso. Não, mas se eu conseguir, você consegue. Exato. Se eu fui, você vai. Vamos, eu vou com você. Eu dou esse apoio, né? Acho que a gente consegue trazer mais gente cada vez para sentir o que a gente sente, para cruzar a linha de chegada, Exatamente. que é uma sensação que Exatamente. não dá para descrever. E não precisa começar numa prova longa, né? Comece aos poucos. Uma das coisas que as mulheres mais se queixam de não participar das coisas ou não começar no esporte é a falta de tempo, né? Porque realmente a gente se sobrecarrega, não sei até que ponto isso é da sociedade, até que ponto a gente mesmo que é do nossa personalidade fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente se sobrecarrega e se sente sem tempo de praticar um esporte, né? Não precisa começar com uma prova muito grande. Comece com 5 quilômetros, né? Comece. Mas comece com uma caminhada, Exato. Comece caminhando e correndo. Exato. E comece, porque assim, também, né, tem muitas provas, principalmente de corrida. A gente falou que a corrida é a porta de entrada, prova de 5 km tem todo final de semana. Então, se você quiser começar a ter essa sensação, tá ali, participar de um evento, experimenta, que eu tenho certeza que o bichinho vai picar ali e você não vai largar mais, vai querer cada vez fazer mais prova, vai achar que esses loucos que acordam cedo é normal, acordar 4 horas da manhã para treinar. Exatamente. E aí Muito a gente legal. vai vivendo mais feliz e mais saudável, né? E vai contaminando as outras pessoas de uma forma positiva. Muito bom, Thelma. Muito obrigada pela sua presença aqui. Quem tiver dúvida, quem quiser conversar com a Thelma, fica super à vontade, né? Ela vai deixar aqui seus contatos. E não hesitem em perguntar, porque tem muito conhecimento, muito tempo de estrada, né? Muitos atletas que você já treinou. Então, é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Fica à vontade para voltar quando você quiser, tá? Tá mais do que convidada. Mas fala onde que as pessoas podem te encontrar, conhecer mais o seu trabalho. No Instagram, meu Instagram é Thelma Treinadora. Thelma D Treinadora. E da minha assessoria Navas Endurance. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois é você. Me acha lá. Tá vendo? A gente já viu que ela tem dois papéis, só na assessoria. O dela e o da assessoria. Olha lá. Aliás, hoje eu tô ajudando os treinadores homens a lidar com as meninas também. A gente não falou isso, mas é super importante, né? Isso, exatamente. Você tocou num ponto importante. A gente fala muitas vezes de ações para mulheres, mas a gente precisa também que os homens saibam lidar com as mulheres, né? Que eles precisam entender como a gente funciona. Então, que legal que tem se você tem esse papel também. Bem importante. É importante. Então, treinadores, jamais tem uma coisa aqui. Se vocês quiserem também tirar alguma dúvida, a Thelma está à disposição, tá? Aí, já vou dar mais um trabalho para ela. Isso já que aí. ela está fazendo pouca coisa, vamos fazer mais um. Joia, Thelma, muito obrigada, viu? Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu! Tchau!